lá no início da disciplina, no início do primeiro bimestre, eu passei para vocês que nós teríamos seria uma palestra, né, que envolveria a faculdade toda sobre algumas questões relacionadas à responsabilidade social e ambiental da UHE Baixo Iguaçu, né? Então, eu preciso alinhar isso também, porque nós temos pouco tempo ainda de aula, né? Principalmente pelas questões dos feriados aí, do feriado, agora você tem mais um. E então, eu também quero alinhar isso, estou aguardando o posicionamento oficial para a gente poder também agendar, se vai ser possível fazer presencial ou não, se for presencial só para a turma de vocês, no caso só no âmbito da disciplina mesmo, porque né, não vamos poder reunir todo mundo aí na faculdade. Mas vamos aguardar. Nessa semana sai algum retorno, todos saberemos, e aí vamos seguir aí como for determinado, e com certeza vai ser pelo melhor. Gente, quero mais uma vez agradecer vocês pelos trabalhos, pela apresentação da semana passada. Quem não apresentou e quiser me enviar o áudio da apresentação da sua parte, para a gente poder incluir aqui na avaliação, que tem peso 3 pontos, né? E fico aguardando aí o envio de quem não pôde participar, quem não participou, enfim, para que não fique prejudicado também, né, pessoal? Porque são 3 pontos, né? Não tem mais aí a avaliação, mas esses 3 pontos aí têm importância também, vocês sabem, na hora de compor a nota. Então, quem não me enviou, me envia, me encaminha pelo WhatsApp, aí que a gente já regulariza essa questão. Gente, hoje, o nosso assunto, ele é relacionado, um pouquinho mais relacionado à lei mesmo, tá? Porque até então a gente vinha vendo conceituações e todas essas questões, e agora a gente entra na parte de legislação mesmo. Falamos já sobre os crimes ambientais lá em terceira aula para trás, né, porque teve um feriado no meio, mas hoje o nosso assunto especificamente é relacionado, agora me perdi o que eu coloquei vocês aqui, né? Achei. Hoje o nosso assunto, ele vai falar sobre os instrumentos da política pública ambiental. Então, basicamente, para que haja uma instituição de uma política pública. Por falar nisso, tem lá no Moodle o arquivo. Vocês conseguiram baixar? Pessoal, conseguiram baixar lá o material de apoio? Sim. Então tá. Então vamos, eu coloquei bastante coisa ali para vocês, como leitura complementar mesmo, não vamos falar detalhadamente sobre tudo isso, mas tem para leitura complementar, né? Então, assim, gente, para poder instituir uma política pública, qualquer tipo de política pública a ser instituída, ela precisa partir de uma regulamentação, de uma lei, e isso normalmente parte lá da Constituição Federal, tá? Isso em todas as áreas, não somente na área do direito ambiental, mas em todas as áreas da administração. Sempre que for instituída uma política pública, ou seja, uma ação dos poderes públicos para colocar em prática alguma coisa, para regulamentar alguma coisa, isso sempre vai acontecer através de uma lei, através de uma regulamentação legal, tá? Então, surge ali uma pequena demonstração do que é necessário ser feito lá na Constituição Federal, e a partir da Constituição Federal, tudo isso se ramifica. Nós já falamos sobre isso também nas nossas aulas, tá? Então, assim, lá na Constituição Federal, eu tenho o núcleo da questão, e é desse núcleo que vai sair essas novas leis que vão regulamentar especificamente. Por que isso acontece? Porque a Constituição Federal, ela dá a base, ela dá o básico, né? E a regulamentação, ela precisa ser feita em cada uma dessas leis separadas. Então, no que tange o meio ambiente, a questão do direito ambiental,
nós temos lá no artigo 225, que vocês já estão cansados de ouvir falar, e acredito que todos que lembram, e está no material de vocês ali também, que é dever do poder público e da coletividade proteger o meio ambiente, como forma de garantir que as futuras gerações, toda aquela questão que nós já revimos e vimos novamente, enfim, né? Então, para que o poder público coloque em prática esse artigo 225 da Constituição Federal, ele não tem como somente com esse artigo fazer tudo. Ele precisa criar planos, ele precisa criar instrumentos, ele precisa criar princípios, e isso é feito através de outras leis, tá? Então, é por isso que hoje nós falaremos sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Talvez vocês já tenham visto essa sigla PNMA, né, Política Nacional do Meio Ambiente, mas não sabiam para que ela servia. Pelo próprio nome já dá para imaginar para que ela serve. Porém, é importante que vocês saibam o nível de importância que tem essa lei para o direito ambiental no Brasil, tá? É uma das leis mais antigas e por isso ela instituiu inúmeras coisas, desde os conceitos até os instrumentos para colocar em prática essa política pública ambiental que nós tanto falamos aqui na nossa disciplina, né? O poder público, ele precisa necessariamente, e quando a gente fala em Constituição Federal principalmente, criar uma lei para todos. Todos. Por que todos? Porque nós temos vigente e que vigora de forma muito importante no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da igualdade. Significa dizer que todos são iguais perante a lei. Então, eu não posso tratar diferente. Tá, professora, mas então por que existem cotas para isso, para aquele outro, enfim, né? Porque é justamente isso, para colocar o princípio da igualdade em prática, eu preciso tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de acordo com as suas desigualdades. Eu não tenho como tratar da mesma forma. Um exemplo, dentro do próprio direito tributário, eu não tenho como cobrar R$1.000 de IPTU de todas as pessoas do município de Capanema, né? Eu tenho que cobrar de acordo com a possibilidade dessas pessoas. Então, um percentual ali sobre o valor do imóvel, então você vai pagar proporcional. Então, o princípio da igualdade, ele não é engessado. Então, se é igual, então todo mundo vai pagar R$100, né? Esse princípio da igualdade, se fosse dessa forma, não traria o pé de igualdade entre as pessoas, né? Então, existe o princípio da igualdade, mas deve-se tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de acordo com suas desigualdades. Isso é colocar em prática, até que enfim achei o chat. Tá perdido, Everton? Então, isso seria tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de acordo com suas desigualdades. Então, é possível que nós consigamos imaginar que a Constituição Federal ela dá a questão da igualdade geral e aí surgem as outras leis para tentar amenizar essa diferença entre todos e colocar em prática, ou pelo menos tentar colocar em prática, criar mecanismos, criar instrumentos, criar tudo isso para colocar em prática esses princípios estampados aí como regra na Constituição Federal, tá? Everton, tu precisa de alguma coisa que tu tá falando que achou o chat agora? Digita aí que a gente já, na medida do possível que eu conseguir ver aqui, eu já respondo. Continuando, então, eu sempre falo, e falei para vocês lá nas nossas aulas presenciais, ainda no primeiro semestre, que o direito, ele não, normalmente, ele não proíbe você de nada, ele não diz assim, não faça isso, não faça aquilo. E eu brincava que o que diz não matar são os mandamentos da igreja, né? E não, a lei, ela fala matar alguém, 2 pontos. E aí vem a continuação, né? Então, você não é proibido, você tem a questão de que se você fizer, você vai sofrer uma penalidade. Então, na verdade, não há proibição, né? Mas diz para você, se você fizer, você terá uma penalização. E essas leis ambientais, elas também surgem para colocar limites e imposições. Então, para trazer
esse direito ambiental, da dignidade da pessoa humana, que é um direito universal, é um princípio dentro do direito constitucional, que é a questão da dignidade da pessoa humana, que está intimamente ligada com o direito ambiental, que a primeira coisa que nós precisamos para ter uma vida digna é um ambiente sano, saudável, todas essas questões que a gente já vem falando até aí, que não tem por que a gente ingressar novamente, né? Então, todas essas observações que nós fizemos até hoje, elas são nesse sentido. Então, hoje a gente fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei aí que nós vamos tratar de agora em diante. Mas antes, eu coloquei aqui uma observação no final desse tópico aí, e eu quero que vocês vejam o material aí, que um dos instrumentos de política pública ambiental que nós temos no Brasil, um dos mais conhecidos são as licenças ambientais. E daí eu quero saber de vocês agora, seja pelo chat, seja pelo microfone aí, se não quiser ligar a câmera não tem problema, só liga o microfone. Se vocês sabem o que são as licenças ambientais. Alguém tem alguma ideia, qualquer coisa que saiba falar sobre licenciamento ambiental? Vai lá, alguém vai me ajudar. Posso falar, prof? Pode. O que eu entendo, assim, que licença ambiental, tipo, para construir alguma coisa, um aviário, um chiqueiro de porco, você tem que tirar a licença ambiental para a licença de operação, licença de construção. Daí, para você operar ela, para você colocar ela em prática, produzir, tirar, no caso, não sei se estaria agredindo o meio ambiente, daí seria a licença de operação. E também para construção de poço artesiano, essas coisas, também precisa licença do IAP ali, no caso, né? E desmatar alguma coisa, se você for que seja árvore nativa, também você tem que tirar a licença. Uhum. Isso mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Mais algum exemplo? Não? Todo mundo tímido, só a Fernanda aqui não. Gente, então, exatamente isso. A licença ambiental nada mais é do que você pedir uma autorização mediante a comprovação do que você vai fazer, serve para prevenir, exatamente. Então, nada mais é do que você pedir uma espécie de uma autorização para você conseguir colocar em prática. E isso vai desde, como a Fernanda falou, da perfuração de um poço artesiano, retirada de uma árvore nativa, construção de um aviário, até grandes construções, como, por exemplo, a usina hidrelétrica que nós temos aí como exemplo no nosso município, né? Então, é justamente sobre isso que eu gostaria que o responsável por essas questões da usina viesse conversar conosco a respeito disso, tá? Porque o licenciamento ambiental é um exemplo muito claro eu vi que a Tayla está digitando já, vamos observar lá. O licenciamento ambiental é um exemplo muito claro de um instrumento criado pelo poder público para tentar amenizar, para tentar prevenir, como a Aline falou, tentar prevenir danos ambientais maiores. Então, o que depende de uma licença ambiental? E aí tem uma figura que eu coloquei ali para vocês, que os empreendimentos ou atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras ou causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependem de uma licença ambiental, tá? Então, tudo que for potencialmente causador de poluição ou de degradação ambiental, necessariamente vai ter que passar pela fase de licenciamento ambiental, tá? Então, seja uma obra ou algo pequeno ou muito grande, o procedimento para licença ambiental é o mesmo, tá? Claro, uns mais demorados, uns mais custosos, outros menos, e assim por diante, né? Deixa eu ver o que a Tayla está falando aqui. Onde eu morava, só podia arrancar uma árvore se plantasse outra. Então, assim, é mais um exemplo de mais um instrumento de política ambiental para tentar resolver determinadas situações. São instrumentos criados. Oi. Porque assim, ó, às vezes com o tempo, né, tinha árvores que eram muito grandes, e daí as pessoas que, tipo assim, tem aquela árvore na frente de casa para fazer uma sombra, então assim, a prefeitura
autorizava o pessoal a arrancar a árvore, né, para plantar uma diferente, uma que não fosse tão grande, que pudesse ir modelando ela, né? Aí poderia fazer isso desde que plantasse outra. Isso seria uma licença também, né? Isso provavelmente seja uma lei. Isso eu ia falar para vocês também agora. A lei ambiental, ela pode ser tanto federal, estadual ou municipal. Por quê? Porque cada município tem o seu plano diretor, e a gente vai falar disso lá no final. O plano diretor do município de Capanema é diferente do plano diretor do município de Planalto e assim por diante, né? Porque precisa ter o seu planejamento, ter o zoneamento ambiental, para que cada município faça o seu planejamento e tenha essa questão. Então, a lei ambiental, ela pode ser tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. O fato é que não vai poder contrariar o que tiver lá na Constituição Federal. Se na Constituição Federal proíbe ou diz que fazer tal coisa tem uma penalização, não vai ter como uma lei estadual ou uma lei municipal vir e autorizar fazer isso, tá? Então, pode ser tanto, provavelmente seja uma lei municipal com essa especificidade desse município especificamente, né? Então, assim, eu coloquei também ali na figurinha para vocês as 3 fases de uma licença ambiental, as 3 espécies, né? Nós temos a licença prévia, nós temos a licença de instalação e nós temos a licença de operação. Então, são as 3 que envolvem ali. A licença prévia, como o próprio nome diz, é a primeira de todas, né? É nessa ordem que ela ocorre. Ela aprova a localização e a concepção do empreendimento ou atividade. Então, antes de começar, eu preciso tirar uma licença prévia. É por isso que o nome é licença prévia, que vem antes, é inicial, né? Vai lá e vai dizer assim, olha, meu plano, meu projeto é fazer isso, isso e isso, construir ou edificar ou colocar uma atividade aqui nesse local, assim, assim, assim. Aí você vai ter licença prévia, ok. Então, está autorizado o local. A localização onde vai ser colocada, né? Depois vem a licença de instalação, que autoriza o início das obras. Vejam, na prévia eu não tenho autorização para iniciar. Eu tenho autorização para ser naquele local, mas eu só poderei dar andamento, iniciar as obras quando eu tiver a licença de instalação. Então, são as 3 fases, né? Aí, ok, eu tenho um empreendimento, uma atividade pronta, porque eu tirei a licença prévia, tirei a licença de instalação, e a licença de operação eu só tenho a partir do momento, eu só tenho a possibilidade de começar a operar esse empreendimento, essa atividade, a partir do momento que eu tiver a licença de operação, que é aquela que autoriza o funcionamento efetivo da atividade ou da obra, tá? Então, são as 3 fases. A prévia, para dizer o local, como vai ser, a de instalação, que é quando você começa as obras, e depois de pronta, a de operação é aquela que faz com que você possa começar a utilizar, possa começar a operar efetivamente esse empreendimento ou essa atividade, tá? Claro, gente, que ninguém vai construir, não vai pegar a licença prévia de instalação sem ter um projeto já para licença de operação, senão que sentido faria, né? Você ter o local, você construir e depois não poder colocar em prática, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo essa questão do licenciamento ambiental, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, a maioria, né, sobre o licenciamento ambiental, para vocês se situarem e imaginarem do que se tratam esses instrumentos de políticas públicas ambientais, tá? Aí, logo em seguida, eu coloquei para vocês no material, para frente eu coloquei um pouquinho mais detalhado, algumas coisas aqui, como forma de material complementar mesmo, para que vocês deem uma olhada depois nesse regramento. Mas a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a PNNA, que eu falei para vocês, é uma lei lá de 1981. É uma lei relativamente antiga. Por quê? Porque ela é uma das primeiras leis ambientais existentes no Brasil, tá? A nossa Constituição Federal ela é de 1988. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 1981, ou seja, ela é anterior, tá? Como a Constituição Federal ela traz somente uma base, o mais específico encontra-se realmente na Política Nacional do Meio Ambiente e em todas as leis que foram criadas a partir dela. Dentre essas leis, nós podemos citar o Código Florestal, que é bem recente agora. Nós temos a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que fala somente sobre a água.
Nós temos inúmeras resoluções do Conselho do Meio Ambiente também, e vários órgãos que tratam desse assunto, tá? Então, na verdade, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela surgiu como uma forma de dar o pontapé inicial das leis ambientais no Brasil. E até hoje ela continua sendo aplicada, né? Inicialmente, eu quero deixar claro para vocês que o próprio conceito de meio ambiente, que nós estudamos lá no primeiro bimestre, ele vem da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela traz conceitos, então vejam, é uma lei que traz, além de instrumentos, além de regramentos, ela traz conceitos também. Ela conceitua poluição, ela conceitua atividade que possa causar dano aí, ela conceitua o próprio meio ambiente e traz todas essas conceituações, e dela surgem diversas outras leis para regulamentar especificamente cada área. Então, como eu falei para vocês, além de trazer tudo isso, ela traz os princípios, ela traz os objetivos, objetivo geral, objetivo específico. Então, quando vocês iniciam aí um projeto de um TCC, que já devem ter pensado nisso várias vezes, você vai colocar um objetivo geral e aí vai ramificar vários objetivos específicos. A lei da Política Nacional do Meio Ambiente não é diferente disso, porque ela cria ali um objetivo geral, que nós já vamos falar sobre ele, e em seguida ela traz os seus objetivos específicos para alcançar, para atingir o objetivo geral, né? E é da mesma forma que a gente faz aí na hora do trabalho de conclusão de curso, tá? O objetivo geral, e eu coloquei ali que o artigo 2º da lei, ela traz os princípios norteadores das ações ambientais no Brasil. Então, tá ali o artigo 2º, para vocês darem uma olhada depois, esses princípios. A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo geral, o todo, preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Mais uma vez, visando a parte da qualidade ambiental, a parte da dignidade da pessoa humana estampada lá na Constituição Federal. Então, é muito fácil da gente imaginar a preservação. Todos nós sabemos do que se trata a preservação, desde ações desse tamanho até várias ações maiores dentro do meio ambiente. Quando eu falo aqui em preservação, melhora e recuperação, eu consigo visualizar, e eu acredito que vocês também, 3 estágios, né? E a Aline aqui, quando nós começamos, ela falou aqui, cadê que a Aline falou? Prevenir, serve para prevenir, exatamente, serve para prevenir. Então, nós temos ali prevenção, melhora e recuperação. 3 estágios. Primeiro vem a prevenção, né? Se a gente tenta prevenir para que não ocorra. Se acontecer, a gente faz de tudo para que melhore. E por último, então, se não tiver condições, a gente luta pela recuperação. São questões um tanto quanto óbvias, né? Mas a própria lei traz isso para que nós saibamos que tem os 3 estágios, nós não podemos pensar somente na recuperação. O poder público não pode pensar só na recuperação, porque muitos dos danos ambientais, você não consegue recuperar totalmente, ou se recupera, você tem um custo muito alto para essa recuperação. Então, por isso que é preciso, é necessário pensar nesses 3 estágios: preservação, melhora e, por último, em últimos casos, somente a recuperação entra somente em últimos casos, tá? O segundo item aqui é uma condição para o desenvolvimento. Ele submete o meio ambiente ao processo de desenvolvimento ao invés de trazer a qualidade ambiental. Então, esse item aqui eu nem vou fazer muito comentário, porque vocês já devem estar cansados de ouvir também. É a questão do desenvolvimento sustentável, que nós vimos aí inúmeras vezes no nosso primeiro bimestre e um pouco, inclusive, no segundo bimestre, né? É o desenvolvimento sustentável, mantendo a questão da qualidade ambiental, né? Quando o artigo traz também a questão de segurança nacional, tem-se que essa lei aqui, ela foi publicada no momento do regime militar. Então, por isso que, lembra que eu falo para vocês que as leis vão mudando de acordo com as mudanças na sociedade? Nós não podemos, mesmo assim, menosprezar o entendimento da lei, porque hoje é relativizado pela questão de não ser mais
não estarmos mais no regime militar, né? Mas as questões ambientais do planeta como um todo continuam em evidência. E, mais uma vez, aparece aqui a dignidade da vida humana, ou a dignidade da pessoa humana, né? É respeitar tudo aquilo que é essencial para que nós possamos viver sobre a Terra, né? Porque o planeta Terra é onde a vida humana se desenvolve, é o habitat, né, da vida humana. Então, é por esse motivo que são colocadas essas questões aqui, mais um item da dignidade da vida humana, da dignidade da pessoa humana. Gente, então, como eu falei para vocês, tanto na... Vocês têm dúvida até aqui, gente? Estou me atacando de falar aqui e não pergunto nada para vocês. Dúvidas? Cadê vocês? Vai dizer que me abandonaram. Criaturinhas? Estamos aqui, professora. Então não tem dúvida? Está na hora da prova. Tá bom. Virou clichê já, né? Gente, então vou continuar. Como eu falei para vocês, vocês viram que eu engato uma primeira, uma segunda e vou indo, né? Me freiem se vocês quiserem perguntar alguma coisa. O objetivo geral, ele só pode ser alcançado se os objetivos específicos se cumprirem. Então, eu citei o exemplo do TCC para vocês. Eu tenho um objetivo geral, mas eu vou ramificar em diversos objetivos específicos que eu preciso colocar à disposição e colocar em prática. Então, o artigo 4º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela diz que a Política Nacional do Meio Ambiente visará. Qual que é o intuito dessa Política Nacional do Meio Ambiente? E aí eu tenho alguns incisos para falar isso, né? O inciso 1, ele fala que ela visa a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Aqui nós estamos mais uma vez falando de desenvolvimento sustentável. Então, compatibilizar o desenvolvimento econômico respeitando a proteção ambiental. Ponto. Também não vamos nos alongar, porque vocês já sabem dessa questão. O inciso 2 fala definir as áreas prioritárias de ação governamental relativas à manutenção da qualidade do equilíbrio ecológico. Então, não tem como atingir todas as áreas. Então, tem áreas prioritárias, áreas onde a necessidade é maior, e aí é que é aplicado esse plano da Política Nacional do Meio Ambiente. O inciso 3 fala em estabelecer critérios e padrões de qualidade que as pessoas devem observar. Então, eu tenho lá padrão de qualidade da água, padrão de qualidade do solo, padrão de qualidade dos ruídos. Isso nós vamos ver também de forma rápida lá nos instrumentos da política, tá? Avaliação dos impactos ambientais também acontece, relatório de qualidade do meio ambiente, todas essas questões. O inciso 4 fala em desenvolver pesquisas e tecnologias nacionais para melhorar o uso dos recursos ambientais. Então, dentro do próprio país, tem que haver um incentivo para que as pessoas realizem pesquisa, para que as pessoas realizem estudos, para buscar, então, além de prevenir, melhorar a qualidade de vida e a qualidade dos recursos ambientais do país. O inciso 5 fala em difundir tecnologias de manejo do meio ambiente que sejam favoráveis à divulgação das informações ambientais, principalmente na questão da consciência pública. Então, nós falamos aqui em educação ambiental, nós falamos bastante, ter em todos os níveis de ensino educação ambiental, e nós falamos também na conscientização da população através de inúmeras ações que o poder público precisa colocar em prática. O inciso 6 fala em preservar e restaurar os recursos ambientais com vistas à sua utilização racional. Então, volta também no que nós falamos lá, de colocar da prevenção, da melhora e também da recuperação quando possível for, né? Por isso que nós colocamos, então, aqui, falta o inciso 7 ainda. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar danos causados ao usuário de contribuição pela utilização dos recursos ambientais com os fins econômicos, tá? Então, aqui nós saímos da parte da prevenção, da preservação e prevenção, nós saímos da parte da melhora e falamos na degradação, efetivamente, que já ocorreu efetivamente. Então, aí tem que impor ao poluidor ou ao predador as sanções relacionadas a isso. E aí que entram os crimes ambientais que nós já falamos lá atrás, tá?
essa obrigação de recuperar, muitas vezes, ela não é possível, porque não tem, alguns danos ambientais não tem como recuperar 100%. Inclusive, vem de encontro, vem a calhar o que nós falamos dos desastres ambientais, os 2 exemplos de desastres ambientais recentes no Brasil, que vocês falaram aí sobre os 2 eventos, né? Então, muita coisa ali, por mais que seja penalizado economicamente, por mais que as pessoas tenham que pagar por isso, muita coisa não será possível recuperar, não será passível de recuperação. Então, por isso que se cria, então, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, pela questão da água, e a Lei dos Crimes Ambientais, para tentar colocar uma penalização para que as pessoas pensem 2 vezes antes de praticar, né? Mas, na parte ambiental, muitas vezes, mas ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém está vendo, aquela história toda de brasileiro, né, que não adianta a gente discutir. Mas o fato é que esse inciso, ele traz toda essa dificuldade de conseguir recuperar, porque às vezes você tenta, você tem a possibilidade, você tem a lei que obriga a pessoa a recuperar, mas não tem essa possibilidade, tá? Gente, quanto aos objetivos específicos, para atingir o objetivo geral, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não, prof. Então, tá bom. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, alguma coisa para falar, fala aí. Grite aí. Ou escreva, né? Por último, então, nós vamos falar de forma rápida aqui dos instrumentos. Depois vocês têm aí o tempinho para vocês darem uma olhada nesse material, tá? Então, o que são os instrumentos trazidos pela Política Nacional do Meio Ambiente? Quais são as ações que a lei traz, possibilidades de ações que a lei traz para melhorar, para preservar ou para recuperar as questões ambientais? Da mesma forma aqui que eu coloco para vocês que a Lei 6.938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quem não tem anotado aí anota, também as leis estaduais ou as leis orgânicas, que são as leis municipais, elas trazem instrumentos, mas aqui nós vamos falar dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E esses instrumentos são o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, que é a AIA, né? Então, são esses 3 instrumentos. Que desses 3 instrumentos, com certeza, surgem inúmeros outros nas leis federais, estaduais e municipais. Então, por que surge aqui um instrumento de estabelecimento de padrões de qualidade ambiental? Porque eu não sei o que entra, eu, Carla, você, enquanto cidadão, Daniela, Daiane, Aline, Daniele, vocês não sabem o que são os padrões de qualidade. Eu não sei se a água é potável, se a água é boa para consumir até certo ponto. Então, é preciso criar, o Estado precisa criar, o Estado enquanto nação, né? Então, o poder, a nação, enfim, uma lei federal, né? Precisa estabelecer o que tem qualidade e o que não tem. E isso acontece no Brasil através das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, tá? Então, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. O CONAMA, ele edita inúmeras resoluções que falam sobre as qualidade ambiental e de todas as áreas também, seja ambiental, do solo, tudo isso, tá? Então, o CONAMA tem inúmeras resoluções, ele edita inúmeras resoluções que falam sobre isso. Qualidade do ar, qualidade dos níveis de ruídos, tudo isso, tá? Então, fala em padrões de qualidade de ar, que tem uma resolução do CONAMA específica para isso, que é a 491 de 2018. Tem os padrões de qualidade da água, que nos padrões de qualidade da água envolve todos os aspectos, sejam eles as suas características físicas, químicas e biológicas. Coloquei para vocês também. E os padrões de qualidade do solo, que são estabelecidos na resolução 420 de 2009, que fala também sobre essas questões da qualidade do solo. Os padrões de qualidade de ruído também tem uma resolução lá de 1990, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e tem também as NBR, que falam até que ponto os ruídos são prejudiciais à saúde e ao sossego público ou não, tá?
Essa mesma NBR, da questão da BNT, traz lá da nossa disciplina de legislação social e previdenciária, que fala lá também do adicional de periculosidade, de insalubridade, até quantos decibéis é considerado normal ou não, entra aqui também. Isso é mais uma lembrança para vocês de que o ambiente não é somente a natureza, né? Envolve tudo isso também. E por último, gente, não é por último não, porque tem mais avaliação dos impactos ambientais, o zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental é importante porque visa subsidiar processos de planejamento e ordenamento de uso e ocupação do território. Então, gente, acredito que vocês saibam disso, mas, e um exemplo, né, de cidade planejada, Brasília, né? Brasília é uma cidade que foi construída no formato do que é mesmo? Alguém sabe me dizer aí? Gente, cadê vocês? Formato da cidade de Brasília, o planejamento dela foi em cima do quê? Um avião, prof. Isso mesmo. Então, isso é um planejamento, né? Não sai, iniciou aí e sai construindo para tudo que é lado. Existe, então, um zoneamento ambiental e existe esse planejamento para ocupação do território. Coloquei aqui o exemplo de Brasília, porque é conhecido, né, por todos, a maioria das pessoas sabem como funciona. E todos os municípios possuem um plano diretor, e esse plano diretor sai daqui também dessa lei da Política Nacional do Meio Ambiente de planejamento de ocupação do solo do território, tá? E por último, então, agora de verdade, mas não menos importante, a avaliação dos impactos ambientais, conhecida pela sigla AIA, tá? Avaliação dos impactos ambientais. São estudos realizados para saber quais são os impactos que determinada obra, que determinada atividade pode gerar no meio ambiente, tá? Então, é feito esse estudo, é mais um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e aí, para estabelecer os padrões aceitáveis pelo direito ambiental ou não. Ok? Gente, sobre o que nós falamos aí até agora, vocês têm alguma dúvida? Só na hora da prova? Todo mundo? Solamente isso, só na hora da prova mesmo, né? Então, assim, gente, como nós não sabemos ainda como serão as cenas do próximo capítulo, aguardamos, né? Repito, quem não fez a atividade, não apresentou, me procure, vamos colocar em dia isso para não atrasar, não deixar, não ter ninguém prejudicado depois lá no final do bimestre, que está bem próximo, né? Me procure, então, para a gente fazer, e aguardamos aí o posicionamento oficial da faculdade sobre os próximos passos. Mas, de qualquer forma, eu estou programando, acredito que será possível, então, essa palestra que eu falei para vocês, no próximo, provavelmente no dia 16 de novembro ali, que nós vamos conseguir fazer, tá? O Everton está pedindo ali qual o último dia letivo, eu não sei te dizer agora, porque não estou com o calendário aqui, mas a nossa disciplina, nós temos aula hoje, semana que vem feriado, nós temos aula dia 9 e dia 16, só mais 2 aulas, tá? E daí 23 revisão e 30 avaliação bimestral. Então, nós temos aí 2 aulas apenas até o final do ano letivo, tá? Então, se nós retornarmos na semana que vem, nós teremos aí somente 2 aulas na segunda-feira presencial, tá bom? Vamos aproveitar muito, se for possível, retornarmos. Vou parar a gravação aqui para não ficar tão extensa, e vou fazer a chamada, e aí vocês estarão dispensados para ler o material aí, o restante do material que eu passei para vocês.